Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Caro-Kann, que nós já estudamos uma partida muito interessante. Agora bora a segunda. Uma partida do ex-campeão mundial, né, Tigran Petrosyan contra Matanovic. Bora lá? Matanovic está de brancas e o Petrosyan de negras. E4, cavalo C6, cavalo C3, D5, D4, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7. Voltamos a um velhinho de ouro, bastante popular nos anos 90, a variação Smyslov da Caro-Kann. As pretas pretendem se desenvolver sem problemas, desafiando o próximo passo do E4. O cavalo de E4 com o cavalo G6. Desculpa, cavalo de GF6. Mas vamos lá. Jogou aqui e vamos lá então o que nós vamos estudar. Cavalo F3. Nos próximos capítulos nós vamos estudar bispo C4. Bispo C4 e cavalo G5. Cavalo F3 é a mais segura das escolhas do quinto movimento das brancas, mas não devemos deixar que sua placidez nos leve à vigilância. Lembre-se que as brancas ainda possuem uma ligeira vantagem de desenvolvimento e também controlam mais espaço graças ao peão no D4. Sem dúvida, esse peão está no centrão fortão lá. E eu pergunto, qual o nosso objetivo com as negras? É um objetivo em 3 partes. Conclua nosso desenvolvimento sem permitir que as brancas ganhem sua liderança de desenvolvimento. 2. Desafie o centro das brancas com uma pausa bem programada. Por exemplo, C5. Mais importante, tenham cuidado, né? Então, bora lá. Cavalo de G, F6. Cavalo por F6. Também nós vamos examinar o cavalo G3. Tá? Mas vou voltar aqui. E aqui também, uma variante, ó, bispo D3, podia ter jogado, ó, cavalo por E4, bispo por E4, cavalo F6, atacando o bispo D3, voltou, bispo G4, cravou o cavalinho, C3, C6, H3, deu um totó no bispo, bispo H5, bispo F4, bispo D6, bispo por D6, dama por D6, e fica igualado, a preta se iguala facilmente. Depois de dama E2, dama D5, está forçando um desequilíbrio, né? Mas aqui poderia jogar G4, não deixar as brancas atacarem ali junto com a dama. Bispo G6, as brancas têm mais espaço, mas também mais pontos fracos para se preocupar. Eu já prefiro as negras. Mas vamos continuar. E se a gente jogasse no 6, cavalo C3? As brancas poderiam responder as negras com G6, bispo C4, bispo G7, fianquetou bispo, roque, torre 1, cavalo B6, atacando o bispo. Esse bispo fica incomodando. Bispo B3 vai ficar incomodando. Bispo G4, cravou o cavalo. H3, dá um totó. Bispo por F3, dama por F3. E6. As negras fizeram um plano operacional padrão, né?
trocou seu bispo ruim e mudou a estrutura de peões. Se reparar, os peões das negras estão quase todos nas casas brancas. Por isso que ela trocou. Ele trocou o quê? Ele trocou o bispo das casas brancas. E se jogasse aqui, cavalo de G E5? Não é um lance muito legal, mas ainda tem uma jogada, a partida no banco de um jogador de FIDE 2600. Vai jogar H6, cavalo H3, G5, cavalo de H G1, E6, bispo D3, bispo D6, cavalo E2, B6, H4. Provavelmente ele vai rocar as brancas ou rocar roque grande, G4, cavalo D2, bispo B7, cavalo C4, bispo C7, bispo F4. Foi Zhang Pengxiang em uma partida contra o Wang Hao em 2019. As complicações favorecem as negras depois de C5. Aqui tem uns bispo bem nervosos aqui, né? Agora vou avaliar outra. Cavalo de D2, E6, G3, B6, bispo G2, os dois flanquetes dos bispos de casas brancas, bispo B7, roque, C5. Mas vamos voltar à partida. Na partida jogou aqui, cavalo por F6, bispo C4. Disso dá outros movimentos, mas nós não vamos citar todos não. Vamos pular aqui. Se jogar, jogou bispo C4, bispo F5. Pergunta: está fixando com o bispo G4 um plano melhor? Devemos eliminar todas as armadilhas da abertura das brancas nessa linha. Sua sugestão perde imediatamente para bispo F7, cheque. Mas não se sinta mal, pois 77 jogadores do banco de dados também tinham a mesma noção e felizes com o bispo G4. Vamos ter certeza que não somos o número 78. Outras tentativas da sétima rodada. G6, posição semelhante às que surgem da defesa da equipe. Cavalo E5, cavalo D5, roque, bispo G7, torre E1, roque, C3, bispo E6, defendeu o cavalinho, dama F3, dama D6, dama D3, bispo F5, bispo G5, torre de F8, bispo H4. E a influência essa central das brancas ele dá vantagem. E as brancas estão preparando um ataque bravo, forte aqui. Vamos jogar. E se jogasse cavalo D5? O objetivo aqui é permitir que as pretas joguem bispo G4. Sem cair no preço baixo de bispo por F7, cheque. Justamente ele vai impedir esse lance aqui, né? Então, mas jogou roque, bispo G4, H3, bispo por F3, dama por F3, E6, C3, bispo D6, torre E1. Tá, a partida está equilibrada. Mas esse cavalo aqui tá um perigo, né? Cavalo por coisa, bispo pega, dama ganha um peãozinho.
Porque tá cravado aqui, ó. Mas o lance jogado foi dama E2. Ou aqui podia jogar cavalo E5, E6, G4. Eu, sinceramente, eu não gosto muito desse lance. Mas muitas vezes dá pra abrir uma coluna aqui, né? Bispo G6, H4 e vai com peõezinhos total em cima do... Ele não fez roque, mas se fizer roque pequeno já tá com um ataque forte. Cavalo D7, dama E2. E ela provavelmente deveria apenas levar o bispo na G6, mas mesmo assim eu prefiro as negras, que também fica melhor depois de H5, cavalo para E5, ou aqui na cavalo para E5, D por E5, H5, G5, bispo C5. O preto está claramente melhor aqui, né? Mas eles continuaram jogando, jogou com E6, bispo G5, bispo E7, roque. Está claro que as brancas não se limitam com seu futuro campeão do mundo. O Matanovic o Petrosyan foi campeão do mundo em 1960, eu não lembro direito o ano, mas... E pretende um ataque na ala oposta. Petrosyan é um mestre a apagar incêndios, mesmo antes de seus oponentes comprarem o isqueiro. Encontre uma maneira de matar o ataque das brancas no berço. Bora lá matar o ataque. Bispo G4. O mestre do rapé elimina a peça mais perigosa das brancas. Aqui para esse roque. Rapidamente coloca as negras a puro depois de cavalo E5, H6, bispo por F6, bispo por F6, F4, dama C7, G4. Quando o ataque das brancas é claramente mais rápido. Principalmente essa partida foi entre o Fischer e o Benko. Mas vamos voltar à partida, jogou H3, ele trocou. Porque o cavalo branco era muito forte. Ele preferiu, ele botou, se você for ver a maioria das peças dele na Casa Branca, e trocou o bispo das Casas Brancas. Dama para F3. E se jogasse G por F3? Era uma coisa interessante, porque ia permitir aqui, provavelmente, se fizer um roque pequeno, ia permitir abrir uma coluna para a torre. Parece-me que as brancas se destacam melhor. Ele possui o par de bispo em uma posição semi-aberta. Seu peão D4 dá uma vantagem de espaço. Esse peãozinho aqui dá mesmo. Ele lidera o desenvolvimento. O autor que está perguntando, minha avaliação está correta? Tudo que você disse é verdade, mas acho que a avaliação está incorreta. A posição é enganosa. Vamos dividir ponto a ponto. 1A. Vantagem do par de bispo das brancas está em questão a posição tão rígida e estática. 2. As brancas possuem espaço por enquanto, mas o preto pode expandir posteriormente com B5 e A5. Aqui e aqui. Recuperando algum território.
3. O líder de desenvolvimento das brancas também não impressiona, pois ele não tem um método eficaz de abrir o jogo. A avaliação do autor é que tem uma igualdade dinâmica. Mas jogou cavalo D5. Princípio, quando o oponente tiver o par de bispos, troca um deles se possível. Guardou essa? Então, quando tiver o par de bispos, tente trocar um, deixar ele manquitola, né? Só com bispo de uma cor. Bispo de uma cor é lógico, o bispo é forte, se o centro estiver aberto vai ser forte. Mas é diferente de você ter o par de bispos e um bispo só. Bispo por E7, desistindo essencialmente das ações ofensivas. Talvez as brancas tivessem medo da chance de ataque das pretas depois de bispo D2, B5, bispo D3, dama B6. Mas jogou o quê? Jogou dama por E7, torre de H E1, roque. Talvez se fizesse o roque maior seria mais ambicioso, né? Mas o roque menor é plenamente jogável, né? Jogou rei B1. É um lance profilático que todo mundo que faz roque grande geralmente joga. Eu lembro do Leitão. O Leitão sempre fala para fazer isso. Agora jogou a torre de AD8, bispo B3, dama F6, atacou o bispo no centro, quer trocar a dama, dama E2. Esse lance não foi bom, né? A branca começou a se perder e perder a iniciativa, né? Ele deveria ter trocado a dama, mesmo assim as posições não são desenhadas automaticamente. Eu preferia ter as negras que dobrar as torres da coluna dele, depois cria um peão C5, B6, C5, E5 quando necessário. Mas jogou, depois E2, torre D7, vai dobrar as torres, C3. C4, se jogar C4, ele apenas vai enfraquecer esse peão, né? Que vai ficar muito fraco. Sem nenhum benefício depois de cavalo E7. Que benefício tem? Nada. Aí jogou B5, G3, torre de FD8, dobrou as torres como previsto, F4, e as brancas começam a expandir na ala do rei, para atacar o roque adversário. Se imagine, sugere esse lance aqui de, em vez de jogar F4, jogar bispo por D5, como uma reivindicação de igualdade. Tenho muita experiência como negro nas posições, caro, eslavo, escandinavo, como mencionado anteriormente, e discordo enfaticamente do GM. Essa daí é a opinião do autor do livro. O preto fica melhor depois de torre por D5. Ele pode multiplicar na coluna D e depois romper com C5 e E5. As brancas só podem esperar. Mas jogou B4. Esse banco disparado para a direita mina a base de apoio. Essa linha é como assassino de máfia com modos de cordeiro. Enganador e embalador para o oponente, que muitas vezes perde o perigo até tarde demais. Né? Dama F3. Permitindo uma ruptura na cobertura do peão ao redor do seu rei.
Ele teve que tentar bispo por D5, torre por D5, C por B4. Não ia ficar uma maravilha, mas ficaria melhor assim, né? Mas bola lá. Daí B por C3, aqui deixou, né? Podia ter jogado dama por D4, mas B por C3, B por C3. Aqui jogou C5. As negras estão com o seu reizinho protegido e estão atacando com tudo e desprotegendo o rei das brancas. O Petrocê está jogando iniciativa forte. Petrocê não está disposto a entregar a iniciativa com o peão com a linha. Dama por F5, dama F5, cheque, né? Rei A1, dama por H3, bispo C2, H5. Mas aqui, depois de C5, jogou torre 5. Com ataque ameaçado nas alas, ataque o centro. Porque aqui eu poderia jogar C4, cavalo B4, D por C5, cavalo D3, também coloca o branco sob pressão. Mais uma partida, jogou aqui, torre E5, C por D4, bispo por D5, torre por D5, torre por D5, E por D5. Ele deve manter as torres em tabuleiro para atacar. E C, torre por D5, torre por D4, torre por D4, C por D4, dama F5, cheque, rei B2, G6. A vantagem das negras provavelmente não é suficiente para entender tudo. Mas eles jogaram o quê? Depois de E por D5, jogou torre por D4, pressionando o peãozinho de D5. H6. Não há mais truques de classificação traseira para se preocupar. Como na maioria das transações de xadrez, uma das partes costuma se afastar ainda mais por isso. Nesse caso é o branco, cujo rei, um pouco despido, sem cobertura total de peão, não consegue se sentir confortável, mesmo após enxurrada de trocas. G4. Porque poderia jogar, em vez de torre por D5, torre B8, cheque, rei C2, dama B6, das negras no ataque desagradável do final de jogo, né? Mas poderia ter jogado dama D3, dama E6, G4, dama E1, cheque, rei C2, rei B8. Aí jogou dama E7, dama F2, porque aqui ó, se jogar dama D1, torre B8, cheque, rei A1, dama A3, ameaçando dar mate aqui, em B2. E aqui se jogasse torre por D5, dama B7, é um cheque e ganhava a torre. Mas jogou aqui, torre B8, cheque, rei A1, dama A3. A dama e a torre das negras compartilham o mesmo objetivo, atormentar o rei das brancas. Dama C2 veio para impedir o mate, né? Torre E8, torre B4.
Não foi um lance maravilhoso esse, né? Talvez fosse meu jogar torre D1, torre E3, mas sua última jogada foi um erro. Exercício alerta de combinação. O preto tem um truque, mas a hora de agir agora. Como que as pretas surgem? Qual que é o truque? D4. Sobrecarga. Aqui, ó, torre por D4. Torre por 1, cheque. Torre por D1. Torre por D1. Dama por D1. Dama por C3, cheque. Rei B1. Dama por H3. A4. É o exercício agora de planejamento. O final de dama não parece tão fácil de converter, mas Petrosyan encontrou um plano que obrigava a demissão de seu oponente em apenas alguns movimentos. Não tenha pressa. Vamos ver o que ele propõe. O que ele propõe? A5. Ó, G por H5. Dama F5, cheque. Rei B2. Dama por F4, a dama vai de chequinho em chequinho, a dama negra rapelando os peões brancos. Dama B3, dama F5. Você vê a ideia de Petrosyan por trás do 36H5 agora? Não há nenhuma maneira boa das brancas pararem. Rei H7 ou H6. E cortar o peão H5. Rei C4. O rei branco anda por aí com um homem temporariamente ressuscitado entre os mortos, mas desorientado entre dois mundos. Rei H7. Rei D2. Um erro, mas não importava nesse momento, né? Aqui o exercício de cálculo. Elabora a linha de corrida direta após dama B4 em sua mente. Vamos elaborar a lista. Ó. A5, cheque. Rei C4. Rei H6. Dama E2. Dama para H5. Trocou os peões. Dama H5. Rei para H5, agora eu vou ver a corrida, quem ganha? Rei B5, G5, Rei para A5, G4, Rei B6, G3, A5, G2, A6, G1. O impressionante 18 dobras se você chegou até o fim. Para quem não fez, não se preocupe. Nós praticamos exercício até fazer. Resumo. Bispo C4 é muito tímido para produzir uma vantagem para o branco. É isso aí, pessoal. Uma partida do Petrosyan. Um homem que ele defendia muito. Se você quer estudar defesas, pegue livro. Tem um livro do Petrosyan que chama Defende o If Petrosyan, alguma coisa assim. Defende like Petrosyan. Se eu não me engano, é esse livro. Esse livro é ótimo. Mostra Petrosyan. Petrosyan é um exímio. Jogava muito bem na defesa. Muito, muito bem. Um cara muito forte, que foi campeão mundial. Um jogador respeitadíssimo. Eu, particularmente, gosto muito dele. Sou fãzão dele. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até mais. Vamos continuar estudando a Caro-Kann em um bom tempo. Se você puder, pode chamar seus amigos. Chame seus amigos que jogam a Caro-Kann ou querem aprender a jogar Caro-Kann, que eu vou tentar varrer o máximo possível do livro. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. E o Petrosyan papou essa, né? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.